Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, meu estado de Alagoas é um dos menores estados brasileiros em território, mas tem dado ao nosso país os seus melhores homens e mulheres. Nasceu nas Alagoas o primeiro herói da liberdade brasileira, o guerreiro, valente e visionário Zumbi dos Palmares. São alagoanos os dois primeiros presidentes de nossa República, o fundador, Marechal Deodoro de Fonseca, e o consolidador, Marechal Floriano Peixoto. É alagoano o mais importante e influente jurista brasileiro, o imortal Pontes de Miranda. É alagoano e também imortal pela Academia Brasileira de Letras, o mestre Aurélio Buarque de Holanda. É alagoana a doutora Nice da Silveira, médica precursora nos tratamentos psiquiátricos humanizados. É alagoana doutora Lili Lages, primeira mulher titular de uma cadeira no curso de medicina do Brasil. E, para nosso orgulho, nossa primeira deputada e pioneira nas lutas pelos direitos das mulheres. É alagoana um dos maiores construtores da República, o menestrel das Alagoas, nosso eterno senador Teotônio Vilela. E antes que eu siga enumerando uma lista sem fim de grandes alagoanos e alagoanas, recordo as palavras de um dos maiores entre eles, o insuperável escritor Graciliano Ramos, que disse, abro aspas, a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Assim fecho aspas. Sou Givago Tenório, recém-possado senador da República, em substituição a outro grande alagoano, senador Benedito de Lira, em cujo chapa fui eleito suplente em 2010. Como grande estadista que é, o senador Benedito de Lira decidiu buscar sua reeleição para esta casa. A estatura política e humana do senador Bill de Lira, como ele é carinhosamente conhecido nós alagoanos, só aumenta a minha responsabilidade diante desse novo desafio, que assumo com enorme honra e ainda maior motivação. Sinceramente, espero estar à altura da expectativa do povo alagoano, passa a depositar em mim, como um dos seus 3 representantes no Senado Federal, a Câmara Alta da nossa República. Aqui no Senado, nossa nação reúne os parlamentares mais experimentados, que muitas vezes têm a palavra final sobre as questões mais importantes e cruciais para o presente e o futuro do nosso país e do nosso povo. Esta é a responsabilidade que pesa sobre todos nós. Lembro, nessa semana, vários momentos que passei aqui nessa casa, fazendo votações e aprovando medidas, certo? E entre elas, gostaria de fazer uma lembrança na lei que proíbe qualquer tipo de abuso, de violência contra a mulher. Na semana que comemoramos 12 anos da Lei Maria da Penha, essa casa tem a responsabilidade pelo um projeto da senadora Vanessa Graziotin, que gostaria de parabenizar, certo? Em transformar em crime qualquer tipo de violência e de abuso contra a mulher. Também tivemos um momento extremamente importante mostrando a importância dessa casa, quando o presidente Eunício de Oliveira abriu exceção, colocando em votação, proibindo a cobrança dos assentos nos voos no Brasil. Todos os líderes de partido acataram a decisão do presidente e foi votado nessa casa proibindo essa cobrança abusiva que chega até a ser discriminatória, como foi colocado ontem pelos companheiros. E não devemos parar só nessa situação. Acredito que a questão hoje da aviação civil, ela passa por um momento de reflexão muito forte, pois temos custo altíssimo de passagem, num país com a dimensão que nós temos, extremamente abusivo, senhor presidente Zé Medeiros. Se algum cliente comprar uma passagem, ele não pode ficar doente. Se ele ficar doente, ele vai ter que pagar, teoricamente, outra passagem, porque o custo hoje de você renovar uma passagem ou cancelar uma passagem é uma coisa absurda, certo?
Você dá ordem para minha líder, prazer enorme. Caro senador Givago Tenório, representando o grande estado de Alagoas, queria lhe dizer que exatamente quando Vossa Excelência aborda um tema que cala no coração dos passageiros que são massacrados por mudanças nas regras do jogo. E não se deve mudar a regra do jogo em desfavor do mais fraco, no caso o passageiro. Porque a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que deveria fazer, digamos, a mediação entre os interesses maiores dos passageiros com os interesses das companhias aéreas, está só tratando, aparentemente, do interesse das companhias aéreas. Então, essa decisão tomada ontem por esta Casa, em relação à marcação de lugares, que não ter pagamento extra, é uma decisão democrática e uma decisão muito oportuna para demonstrar à sociedade de que lado nós estamos. Vossa Excelência abordou uma outra questão, que eu fui autora de uma lei também, limitando a 10% do valor do bilhete quando você faz a transferência. É claro que isso eventualmente pode provocar para a companhia uma mudança também no seu roteiro, na sua agenda de viagens e também na sua lotação de determinados voos. E eu, ao fazer isso, pensei também na defesa do interesse e fazendo uma medida que não era simplesmente evitar multa, mas dar um limite para a multa. Hoje, cada companhia tem um valor para cobrar de multa quando você altera a passagem. Então, o passageiro hoje no Brasil está sempre refém, eu diria, das atitudes abusivas das companhias aéreas e da omissão de uma agência reguladora que foi criada para defender o interesse dos mais fracos, no caso, os passageiros. Primeiro veio aquela cena de que não, se você não despachar bagagem, você pega uma bagagem até 10 quilos, bota no compartimento do avião, dentro do avião, não vai despachar, vai ficar mais barata a sua passagem. Nada disso aconteceu. Aí, em seguida, vieram, não, só pode despachar uma bagagem, a segunda é paga. E aí o seguinte, veja só os critérios. Se você faz por e-mail isto, ela tem um preço, o despacho da bagagem. Se você fizer isso no balcão, e se fizer isso na última hora, tem outro preço muito maior, quase o dobro. Então, mas que política é essa que vantagem querem tirar em cima dos passageiros? Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, não só em relação à questão da Lei Maria da Penha, que celebramos há 12 anos dessa lei, que foi um momento muito importante da legislação brasileira, num país violento, não só contra as mulheres recentemente vítimas de maridos violentos que chegaram a jogar suas mulheres de cima de uma sacada de apartamento. 3 casos rumorosos, 3 casos inaceitáveis de barbárie, porque a gente viu em todos os casos mulheres muito fragilizadas. Então, parabéns, senador Givago, pelo pronunciamento. Obrigado, senadora. Completando até esse raciocínio, senadora, até ontem à noite passava um comparativo de voos, se eu não me engano, no Globo News, certo, mostrando a diferença do custo do Brasil em relação a voar para um voo externo e comparando com a Argentina. Mas muito pior está o custo do voo interno no Brasil. Esse é que está um absurdo. Os valores estão exorbitantes, com a qualidade péssima de serviços, certo? Sendo desrespeitado todas as regras. Tudo. Até o que não tem. Julgo-me razoavelmente preparado para tal empreitada, ainda que possa me faltar um pouco de traquejo político, que espero adquirir em breve, por meio da convivência com tão eminentes pares. O que tenho a oferecer é a ética de um homem de bem, a energia de um brasileiro apaixonado, a coragem de um alagoano e resignado. Trago também a visão de um empresário que sempre colocou os valores humanos acima dos valores materiais, que sempre se preocupou mais com a geração de empregos que com a geração de lucro, onde o principal propósito de uma empresa é gerar riqueza e renda para a região que está instalada. Gostaria até de fazer uma parte aqui sobre a colocação do Zé Medeiros, do senador, quando colocou a preocupação que nós temos hoje com multinacionais que transferem uma grande parte de riqueza do nosso país lá para fora, certo? E voltando com coisas significativas. E parabenizo a sensibilidade do senador pela sua fala anterior,
certo? E acho que realmente é uma coisa que precisamos rever. Eu acho que essa casa tem um papel importantíssimo nesse caminho no Brasil. Eu sempre acreditei que o empresariado tem um papel fundamental, não só para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento humano e social. A verdade é que o desenvolvimento econômico e social dependem um do outro. Não há como uma dessas dimensões se desenvolver de forma sustentável se a outra for relegada a segundo plano. Outra questão inescapável é que a redução da desigualdade entre as classes sociais passa necessariamente pela redução das desigualdades regionais. E, meus amigos, nesse ponto o Brasil segue em dívida com as regiões Norte e Nordeste. Com o Estado de Alagoas, as desigualdades regionais são imensas. E aqui no Senado trabalharei para expô-las e mitigá-las. Lamentavelmente, Alagoas ainda está entre os últimos colocados no ranking nacional de PIB per capita, com um rendimento mensal domiciliar pouco maior que a metade da média nacional. Sintomaticamente, meu querido Estado apresenta um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. Nossa taxa de mortalidade infantil ainda é, senadora Ana Amélia, 2 vezes maior que a do Estado de São Paulo. Nos índices de alfabetização, também ocupamos as últimas posições do país. Lideramos ainda uma estatística dramática. Somos o Estado com o maior número de homicídios por arma de fogo. E, para piorar, outro dado alarmante que, lamentavelmente, meu Estado lidera, refere-se à violência contra a mulher, nos casos de feminicídio. Levantamento feito pelo Portal Monitor da Violência, em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela a taxa de mortes a cada 100 mil mulheres no Brasil. E, em 2007, Alagoas teve a pior média da região Nordeste. Para ilustrar essa triste realidade, em 2017, o Estado teve um crescimento assustador nesses casos de violência contra a mulher. Tivemos 74 mulheres assassinadas no meu Estado. 31 foram contabilizadas como feminicídio. É algo inacreditável. Essa é a nossa triste realidade. Ela nos abala, mas não nos faz esmorecer. Continuaremos lutando lá em nossa terra e aqui na capital por mais emprego, mais renda, mais saúde, mais educação e mais segurança. Continuaremos lutando para que toda criança alagoana tenha as mesmas chances de sobreviver que uma criança paulista tem, que tenha as mesmas oportunidades para se alfabetizar, para estudar e vencer na vida, que tenha alimentação de qualidade, acesso a saneamento básico e serviço de saúde. Acho que esses são os direitos de todo brasileiro. Meu muito obrigado.